A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual for chamado a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje eu vou fazer aqui uma pregação, um apologético, um estudo apologético, com a Bíblia Protestante, como faz o Padre Luiz Toro com a Bíblia Protestante Rainha Valera. Mas essa não é a Rainha Valera que você está vendo aqui no meu lado. Essa aqui é a Bíblia Protestante, revista e atualizada, que você está vendo aqui ao meu lado. Protestantes, vou ensinar uma coisa para vocês. Porque vocês não compreendem, vocês não entendem, vocês não aceitam. Tem muitos que compreendem e não aceitam, por ignorância. Mas protestantes humildes, protestantes que têm um coração humilde, que chega aqui, chega a deparar com esse vídeo, vejam só. Você já ouviu muito na sua igreja falarem mal da tradição. Não é? Que tudo que tem dentro da igreja católica foi a tradição que colocou. Que tudo que tem dentro a tradição está dentro da igreja católica foi Constantino que colocou. Eu estou aqui com a Bíblia de vocês, atualizada e corrigida. Revista e atualizada. Para mostrar sobre a tradição. Para pregar sobre a tradição. Com a Bíblia de vocês. Para mostrar com a Bíblia de vocês. Veja. Estamos aqui na segunda carta a Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 15. Veja aqui, olha o que ela diz. Presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Ó. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. E guardai, olha aqui, ó. E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Veja só. Aqui eu estou mostrando que vocês não são capazes de guardar a Bíblia, de cumprir o que vocês dizem que cumprem. Vocês pregam a sola Escritura, vocês ensinam a sola Escritura, mas vocês não vivem o que está dentro da sola Escritura. Ou seja, o que está dentro da Bíblia. É só a Bíblia e mais nada. A única regra de fé para vocês. E vocês não guardam a tradição. A tradição que veio dos apóstolos. Que os apóstolos ensinaram, que vou mostrar nesse vídeo. Vou mostrar nesse vídeo que os apóstolos ensinaram que não está escrito na Bíblia. E vou mostrar nesse vídeo. Não é? Até mesmo porque tradição é única. E é só há uma. Como Bíblia só há uma. É porque inventaram várias exemplares da Sagrada Escritura. Mas ela é só uma. Então, essa tradição que falam para vocês que Constantino fundou a Igreja Católica, ela é mentirosa, ela é descabida, ela é sem pudor, ela é escabrosa. Vocês sabem por quê? Porque o 10º Papa da Igreja, que governou a Igreja do anos 150 e poucos a 160, Pio I, São Pio I, estabeleceu a festa litúrgica em toda a Igreja Católica no mundo inteiro, universalmente, da Páscoa. A Páscoa cristã. Antes de Constantino. Isso está no documento pontificale, do pontificado de todos os papas. Um documento que a Igreja tem, desde o primeiro Papa até o atual, quando ele se for com as suas obras, o que fizeram. O que aqueles papas fizeram no seu pontificado. Então, um documento chamado Pontificale, que é o pontificado dos papas, está dizendo que o 10º Papa da Igreja, no ano 150, que governou a Igreja de 153 a 154, São Pio I estabeleceu a festa, e não só tem esse documento não, viu? Tem 3 documentos provando isso. Tem 3 documentos provando isso. Certo? São Pio I estabeleceu a festa litúrgica no século I da Páscoa
cristã em toda a igreja universal, ou seja, em toda a igreja católica. E nós temos até hoje a festa da Páscoa. A festa da ressurreição, vivemos a Semana Santa, tal, como os evangelhos, e a igreja vem na sua liturgia ruminando aquele evangelho até a morte de Cristo no Calvário na sexta, às 3 da tarde, até ele ressuscitar no domingo de manhã. Que é a Páscoa, a festa de Páscoa, a festa da ressurreição. Quem estabeleceu? São Pio I, no primeiro século da igreja. 200 e cacetada de anos antes de Constantino. Aí pode outro protestante, com outra tradição inventada por eles, mentirosa, chegar e dizer, não, a Igreja Católica foi sim fundada por Jesus. Só que quando chegou no século III, o mais específico, no ano 314, veio Constantino e paganizou. Aí vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Porque quando Jesus fundou a Igreja Católica, em Mateus 16, 18, ele prometeu as portas do inferno não destruir. Como que as portas do inferno iam usar Constantino para destruir liturgicamente, para destruir tudo dessa igreja colocada por Cristo? Me fala? É porque agora é assim. Protestante, com as suas obras, ousa dizer, Jesus mentiu quando disse que as portas do inferno não podem destruí-la, que a porta do inferno não pode contaminá-la, que as portas do inferno não podem prostituí-la, que as portas do inferno não podem mudar a doutrina dessa igreja. Por isso ela é sustentável, porque ela sustenta isso de Jesus. Mas foi o que o pastorzinho colocou na sua cabeça. Várias traduções protestantes estão adulteradas, mas essa aqui que eu adquiri esses dias, essa tradução dessa Bíblia atualizada, revista e atualizada, ela mostra igual a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém também está assim. Veja aí. Veja aí, protestantes. A tradição que é a igreja de 2000 anos. Que sem essa tradição não existiria Bíblia. Essa Bíblia que vocês carregam, pelo menos os 27 livros do Novo Testamento, foi escrita por católicos, compilada por católicos. Vocês carregam debaixo do braço. Entende? Está compreendendo? E ela dá ênfase, é a Bíblia que dá ênfase à tradição. Foi escrita por tradição. Você pega o Evangelho de São Lucas, os primeiros versículos do capítulo 1, ele diz que investigou cuidadosamente de um e de outro para não errar o que escrever. Entende? São Lucas, São Marcos escreveram seus evangelhos por tradição. Lucas ouvindo Paulo pregar, Marcos ouvindo Pedro pregar, por ele era discípulo de Pedro. E aqui, meus irmãos, veja, é tirando o couro pelo sovaco, a própria Bíblia protestante, revista e atualizada, está dizendo isso. Outra vez, eu acho que você não escutou bem o que está escrito na Bíblia protestante. Veja aí. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições, veja. Por que está no plural, tradições? É mais de uma tradição? Não. Só tem uma tradição. Que vos foram... Quais são as duas tradições? Se você continuar o versículo, você vai ver quais são as duas tradições. Veja. Tradições que vos foram ensinadas por palavras... Aqui está, viva voz, o boca a boca, que não está escrito aqui. Primeira tradição dessas tradições aqui que está no plural. Tradições por palavra. Segunda tradição. Ou seja, por epístola nossa. O que é epístola nossa? O que está escrito, as cartas apostólicas. Que está aqui na Bíblia. Os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as epístolas. O Apocalipse. Está se referindo à tradição oral, que é por palavra, e à tradição escrita. Porque é duas tradições. A tradição oral escreveu essa tradição escrita. Jesus não tinha o Novo Testamento. Com Bíblia, que Bíblia foi que Jesus andou pregando na mão? Debaixo do sovaco? Nenhuma. Então logo nós estamos vendo que a Bíblia, um exemplar protestante, está dando ênfase às tradições. Duas tradições. A oral e a escrita. Vocês estão percebendo a coisa como é que é? Que a própria tradução protestante está aprovando a tradição católica de 2000 anos. Não é à toa que os protestantes que vão estudar teologia, vai estudar
a teologia dos finais dos tempos, que está dentro da teologia, que chama-se escatologia, tem que pegar uma carona com a escatologia. Veja, escatologia. Catologia, que vem o quê? Católica. Escatologia, que vem o quê? Católica. Católica não é um nome próprio, designa universalidade. Entende, meus irmãos, a coisa como é que é? Ei, olha, veja o que Jesus disse em João, 2 versos interessantes em João que Jesus falou, dando ênfase a essa tradição por palavra, que nós chamamos de tradição oral. Veja só, no capítulo 16, versículo 12, ó. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas visto que não podeis compreender agora. Mas quando vier o Espírito Santo, isso é, aqui Jesus falou antes de Pentecostes, o Espírito Santo depois de Pentecostes até os dias de hoje, que vem ensinando por tradição. Veja como é simples assim. E aí se você vai pegar João capítulo 21, o próprio João falando da tradição, veja o que ele diz, ó, João 21, 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escrita uma por uma, não é escrita. Então está referindo-se ao que não está escrito. Jesus fez muitas outras coisas. Jesus que ressuscitou, passou 40 e poucos dias ainda depois que ressuscitou. Alguns estudiosos dizem 42 dias aqui na terra. Veja. Repetindo. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. E está na de vocês também, tá? Está na de vocês também. Se fosse escrita uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então, tá aqui do lado falando uma coisa, mas vocês não vivem. O protestante, eu vejo muitos debates no mundo hispânico, dos apologistas, Max Hope, Betty Wallen, Rodrigo Calvo, José Plascencia. Tem protestante que vai debater e que diz que guarda a tradição. Mas quando ele vai falar da tradição, é uma tradição deturpada, é uma tradição mentirosa. Assim como adulteraram a Sagrada Escritura, eles adulteram também a tradição. E agora estão adulterando livros da patrística. Inclusive vendem esses livros adulterados mais baratos do que os originais. Cuidado, meus irmãos, com compra de livro da patrística, que aparece promoções de livro da patrística. Livro da patrística não é barato. Não é barato, não existe promoção no livro da patrística. Entende? Com capa de outra cor. Cuidado, viu? Olha só, aqui do lado, se você puxar aqui, nós vimos aí o capítulo 2, versículo 15. Se nós mais para o lado aqui, nós vamos estar onde? No capítulo 3 do próprio 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Aí. Capítulo 3, versículo 6. E o que é que diz no capítulo 3, versículo 6? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Nós vos ordenamos, irmãos. É uma ordem. Isso aqui, ordenamos, vem de ordem, né? Ordem. Nós vos ordenamos, irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, aqui ó, que vos aparteis de todo irmão, que ande desordenadamente, desordem é o contrário de ordem, e não segundo a tradição, que é acima da caneta, tradição, que de nós recebestes. Então, meus irmãos católicos que estão vendo esse vídeo, a Bíblia Sagrada está dizendo que nós devemos nos separar completamente desses por aí que se dizem cristão, que anda com a metade de uma Bíblia debaixo do sovaco, gritando aleluia, glória a Deus, aleluia, que diz que é a sola Escritura. Porque nós vemos a própria Bíblia, a Bíblia não dá uma definição de sola Escritura. A Bíblia está dando ênfase aqui à tradição de mãos dadas, como o Dei Verbum, o documento está aqui, ó, o Dei Verbum.
Essa Bíblia da CNBB, aqui que eu tenho, ela tem o Dei Verbum. E ela fala nas 3 colunas da igreja: tradição oral, tradição escrita e santo magistério. Veja como elas são inseparáveis nesses 2 versículos. Então está dizendo, meus irmãos católicos, que nós não devemos ter convivência com os maus que se dizem cristãos. Por quê? Porque não guardam a tradição, são desordenados. Ó. Que ordenação tem o pastor? A ordenação de quem? Que apóstolo veio? Ninguém. De que sucessão apostólica veio? De ninguém. Ele mesmo preconizou-se a si mesmo e denominou-se pastor. Então é o quê? Um desordenado. Então quem é contra a tradição oral é o quê que está dizendo a Bíblia? A tradução protestante para dizer, não, é porque os católicos adulteraram. Não. Nós estamos vendo, claro, que é uma tradução, uma Bíblia de tradução protestante que está falando isso. Aqui, ó. Outra vez. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebeste. Por que anda desordenado? Porque anda nas casas pregando. Não, tradição, isso aí, imagens, hóstia, confissão, confessar pecado a homens, são tradições de homens. Aqui, ó. Tradições de homens. Aqui é completamente diferente. Jesus foi quem estabeleceu o sacramento da confissão em João 20, de 21 a 23. Paulo pregava com o crucifixo na mão para mostrar de que jeito o Cristo Deus, Jesus Deus, que é Deus, tinha morrido. Gálatas 3, de 1, verso 1. Não foi apresentada diante de vossos olhos a imagem de Cristo crucificado? Vejam, meus irmãos. E o protestantismo prega contra o crucifixo. Porque a linguagem da cruz é loucura para eles. 1 Coríntios 1, 18. Mas para os salvos a cruz é poder de Deus. Aí os pastorzinhos têm que fazer a cabeça dos seus súditos, dos seus clientes, dos seus sequazes, que crucifixo, imagem, Virgem Maria, dogmas, porque os dogmas eu já mostrei aqui, já trouxe vários deles na Bíblia. O dogma eucarístico foi Cristo que falou isso, em João 6, 51. Porque nós afirmamos este dogma que Jesus está presente, vivo, corpo, alma, sangue, divindade na hóstia consagrada. Porque ele disse. Foi a igreja que inventou? É como os protestantes dizem que foi a igreja que inventou as tradições de homens, como eles dizem, que o que tem dentro da igreja católica é tradições de homens. Ei, a tradição vem de quem? Ó. A tradição vem de quem? De nós. Nós quem é a igreja apostólica, os apóstolos. Vem de homens. Pacata. Oh, meus queridos amados irmãos. Se eu fosse pegar aqui versículo por versículo, for mostrar aqui versículo por versículo a ênfase que a Bíblia dá para a tradição, um vídeo de 1 hora, 2, 3 horas não vai dar. Esse aparelho não tem condições de me filmar aqui esse tempo todo. Está dizendo o texto aqui, esse texto está dizendo da tradução protestante, e todas as Bíblias têm isso, pelo menos o 6 do 3, de 2 Tessalonicenses tem. Esse do capítulo 2, versículo 15, em várias outras traduções, até mesmo católica, não tem. Falando, nem sequer o termo tradições ao pé da letra. Aqui, ó. Se aparte de quem não traz a tradição apostólica. Se aparte, se aparte. Se aparte, se aparte, se aparte, se aparte, se aparte, sai fora. É eu que estou falando? Veja aí. Bíblia de tradução protestante. Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 33 e 34, olha o que diz São Paulo à igreja de Coríntios, a igreja católica de Coríntios. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. 34. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Olha o que vem agora. Quanto ao mais, eu determinarei quando chegar aí. Foram coisas. O que São Paulo está falando? São Paulo está falando aqui, dando repreensão à igreja de Coríntios. Você pega o 1 Coríntios do capítulo 11, já a partir do versículo, quando começa já a preparar para falar da liturgia eucarística, do santo sacrifício, ele já começa no capítulo 8 de Coríntios, de 1 Coríntios. Aí vem no capítulo 9, entra no capítulo 10, capítulo 11, e aqui nós estamos no último versículo do capítulo 11. Onde no versículo 23 ele vai falar, no versículo 23, olha só, São Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, presta atenção, que ele recebeu por tradição, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor. Paulo conheceu Jesus. Que ensinamento Jesus deu a Paulo? Nenhum. Que eu recebi do Senhor. Ele recebeu de quem? Foi doutrinado por Barnabé. Foi doutrinado por Ananias. São Paulo apóstolo. Então ele recebeu por tradição. Ele está dizendo que recebeu do Senhor. Veja, a forma dos apóstolos falar da tradição. A palavra tradição, oral, vai dizer eu recebi do Senhor. No original tá, eu recebi por tradição do Senhor. Ó. O que vos transmiti, na noite que o Senhor Jesus foi entregue, ele vai falar o quê? Da instituição eucarística. Da instituição da carne e do sangue de Cristo. E ele está dizendo, assim como São Clemente fez uma grande reforma litúrgica, não é uma reforma litúrgica, ele organizou a liturgia, os papas começaram, desde os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele foi que organizou a liturgia eucarística da igreja de Coríntios, que achava que o altar do Senhor era do mesmo jeito do altar dos ídolos. Você pega 1 Coríntios 10, 21, ele vai dizer, não podeis beber do cálice do Senhor, do sangue do Senhor, comer da carne do Senhor, está no altar do Senhor ao mesmo tempo do altar dos ídolos, dos demônios. Ele diz que aquele segundo altar é idolátrico, é diabólico. Só há um altar. O altar do sacrifício e ponto. Você acredita que chegou um cara nos comentários do meu vídeo, de um vídeo meu, dizendo que a igreja não celebra o sacrifício, não existe sacrifício, porque foi o único da cruz de Calvário? Veja, e se diz católico. Veja quantos católicos tem, esses protestantes disfarçados de joio, de trigo. Esses joios disfarçados de trigo. É moda agora protestante botar medalha no peito, protestante mostrar a imagem dentro de casa, para dizer que é católico. É mentira, rapaz. É uma farsa. Nós conhecemos. O católico ele é conhecido pelas árvores. O que foi que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus? As árvores são conhecidas pelos seus frutos. O católico é conhecido pelas obras. É por estar mostrando imagem, estar mostrando não sei o quê, mostrando medalha em peito, mostrando... Você conhece uma pessoa que se diz católica, que não é católica, quando ele começa a falar e você vê que ele começa a contradizer-se a si próprio. Que é uma pessoa totalmente ignorante à doutrina da igreja. Os católicos anglo-luteranos fazem até adoração santíssima. Carregam crucifixos, rezam terços, tem medalha da Virgem Maria. Católicos anglo-luteranos, ou seja, é uma igreja católica que se diz católica, mas que anda na doutrina de Lutero. Tentaram voltar para a igreja de Roma, pediram ao Papa Bento XVI, o emérito, que formasse um mini-papa, um líder, um cardeal, para ser o líder deles. Ele não pode, porque assim não tem sucessão apostólica. Veja aí assim, essa situação. Aí agora essa moda. Eu sou católico. Católico não é, católico. Pelos seus frutos os conhecereis. Católico é conhecido pelas obras. Nos falar. Pois é. Vejam só, meus irmãos. Eu estou mostrando com Bíblia. E é com Bíblia mesmo.
Vamos pegar aqui mais uns versos. Essas Bíblias para você encontrar. Não é fácil. Mas se nós pegarmos 1 Timóteo 3,14 também, vamos ver. 1 Timóteo 3,14. Olha o que diz. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Então, São Paulo, nós vimos no 11:34, que São Paulo, ele organizou a liturgia que estava confusa na igreja de Corinto. São Clemente organizou também a liturgia, o quarto papa da igreja, já trouxe, mas eu vou, se você estiver vendo esse vídeo pelo canal Tradição Católica e Debates, eu vou colocar esse vídeo, eu não vou olhar se eu já coloquei, se eu não coloquei eu vou mostrar. Os 3 papas na Bíblia. São Clemente, o quarto papa da igreja, ele, organizando a liturgia da igreja, e ele governou a igreja do ano 88 a 95, diz que aquela imposição de mãos que os apóstolos faziam pós-batismo era a confirmação do batismo. Tradição de um dos filhos dos apóstolos. São Clemente Romano é considerado o primeiro pai da igreja, o maior pai da igreja, o maior padre apostólico. Foi ordenado por São Pedro. Quarto papa. Morre Pedro, vem Lino. Morre Lino, vem Anacleto ou Cleto. Morre Cleto, vem São Clemente. São Clemente morre, vem Evaristo? Não. São Clemente ainda não tinha sido martirizado quando São Evaristo, o quinto papa da igreja, é eleito no lugar dele. São Clemente foi preso. A igreja, vendo que não existia a liberação dele, que não iam libertá-lo, mas que ele já estava condenado à morte, estava sentenciado à sua morte, reúne em um conclave. Nós vemos esse conclave no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os outros se reuniram para a eleição de Matias, para o lugar e a Virgem Maria estava lá. A igreja que é sempre a Virgem Maria está com ela, é a igreja de Cristo. A igreja se reuniu no conclave e elegeu o quinto papa, São Evaristo. Protestante inteligente vai estudar a história da igreja, vai estudar o cristianismo e acaba se convertendo. Não tem como. Scott Hans, Eduardo Farias, tantos outros. E eu estou mostrando hoje que a tradição ela veio dos apóstolos, não foi criada pela... Os apóstolos eram 100% católicos. Repito, no mesmo ano, 105, no ano 107, São Clemente, o terceiro bispo de Antioquia, Santo Inácio, chama ela de católica. Católica é o nome próprio, repito, não é. Católico designa universalidade. A igreja ela não tem nome. Ela é a igreja cristã, os cristãos. Cristãos quer dizer ser outros cristãos. Não como ensinam, cristãos é ser seguidor de Cristo, não. Cristãos é ser outros cristos na vida do irmão que está precisando, necessitado. Então, meus irmãos, nós temos que conscientizar do que aquilo que a tradição, eu estou acabando de dizer para você aqui, a tradição oral, seja por epístola nossa, seja por palavra, é o que está dizendo aqui, e você acabou de ver comigo? Aí, ó. Tradições. Nós ensinamos, seja por palavras ou por epístola nossa. Epístola nossa é o que está escrito, Bíblia. Então, São Paulo organizou a liturgia eucarística da igreja de Coríntios, que eles tinham no mesmo naipe dos ídolos. Eles eram dos ídolos. O paganismo grego servia aos ídolos, servia aos demônios. E ali eles se colocavam em tom de igualdade. Tanto que quem participava da Santa Missa, que era a celebração do pão, a fração do pão, ia para os cultos satânicos dos ídolos, oferecido a demônios. Paulo diz, não é a ídolo, porque não existe ídolo, é a demônios. Então Paulo vai, ele diz, quando eu estiver com vocês, e vou em breve, para organizar isso. Então ele foi e organizou. Onde é que está escrito? Paulo organizando a liturgia eucarística da igreja de Corinto, em lugar nenhum. Por que nós sabemos isso? Por tradição. Você vai na tradição e você vai ver o que São Paulo fez na igreja de Coríntios,
quando ele organizou a liturgia eucarística. São Paulo carregava escritos que não era a Bíblia, pergaminhos que não era a Bíblia, nem Antigo Testamento. Ele vai dizer da capa que deixou em Troade, na casa de Carpo, e dos pergaminhos. São Paulo só escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios, não. Ele escreveu 3ª e 4ª, mais 2 cartas que foram perdidas à igreja de Corinto. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, acabei de ler, vamos ler outra vez, 14 diz: escrevo-te estas coisas. Escrevo o quê? Tradição escrita. Esperando encontrar-te dentro em breve. Aí encontrar. Quando encontrar, o quê? Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa do Deus vivo, que é a igreja na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Veja. Se eu tardar, porque eu vou estar aí para ensinar viva voz, que não está escrito. Vocês compreendem, meus queridos? Vocês entendem? Meus irmãos, tudo foi escrito. O Gênesis foi escrito por tradição. O Gênesis foi escrito, segundo os estudiosos, tem uma controvérsia. Mas a verdade é que foi escrito o Gênesis por tradição. Dizem os estudiosos que o Gênesis, você pega, por exemplo, o professor Felipe Aquino, já viu ele dizer não é? Que o Gênesis foi escrito 750 anos depois, no Templo de Salomão, por rabinos judeus. Outros estudiosos dizem que foi Moisés que escreveu o Gênesis. Anos e anos e anos e anos depois. Tudo é escrito por tradição. Aí o pastorzinho pode chegar aqui e dizer: quando tudo foi escrito, acabou a tradição. Peraí. Isso aqui está escrito ou não está? Porque isso aqui tanto escrito está dando ênfase ainda à tradição. Tanto aqui a 2 Tessalonicenses 3, 6 e 2, 15. Tinha necessidade mais se... não, agora vivemos a tradição escrita, não precisa mais da tradição oral. Peraí. Mas aqui a tradição escrita está dando ênfase à oral. Meus irmãos, quando nós pegamos a segunda carta de São João, só tem um capítulo, 13 versículos. Quando nós pegamos o versículo 12, e o versículo, é só o versículo 12, é o versículo 12. Olha o que São João, evangelista, diz. Embora tenha muitas coisas a vos escrever. Muitas coisas a vos escrever. Escreveu o quê? O Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Mas ele tinha mais coisas que ele não conseguiu escrever no Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse. Então, como foi que ele fez? Ele escreveu outras cartas por fora que nós não conhecemos? Não. Ele disse que vai lá, viva voz, falar com eles. Aqui, ó. Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. O que é papel e tinta? Papiro. Mas de que jeito? Não quis fazer papel e tinta, mas espero estar com vocês em breve para falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Veja aí. Então São João, meus irmãos, meia palavra para um bom entendedor basta, está dizendo que para a alegria dos filhos da igreja ser perfeita, é preciso ter a escrita, a tradição escrita e a oral. Então, quer dizer, sem a tradição oral, não tem a alegria perfeita. Quer dizer, não tem a verdade perfeita. Fica uma igreja perfeita, meus irmãos. Tradição escrita e tradição oral, mãos juntas. E o Santo Magistério para nos dar conta disso. Desenrolar isso para nós. Então, quer dizer, que São João está dizendo que a alegria só vai ser perfeita se ele estiver falando viva voz, tradição, palavra oral. Sem isso não tem a verdade perfeita. Então você entende que a sola escritura não traz a verdade consumada, a verdade perfeita, não contém
o sumário de toda a verdade na Bíblia? Não tem. Não está toda a verdade escrita na Bíblia. É São João dizendo isso. Outra vez, para você pegar na sua Bíblia, seja que tradução você queira, segunda carta de João, só tem um capítulo, verso 12. Se você vai para a terceira carta de João, ele também fala. Também só tem um capítulo, tem 14 versículos. Se você pega os últimos dois versículos, que é o 13 e o 14, olha o que está escrito. Teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Que era com tinta e pena, né? Escrevendo no papiro. Veja, chamamos de papiro. Muitas das vezes era um couro de animal, onde escrevia, né? Vejam só. No versículo 13 diz: teria muitas coisas a dizer-te, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Verso 14. Ele está falando o quê? No versículo 13, falando o quê? Na tradução escrita. Os escritos, epístola nossa, como você está vendo, você viu aqui. Não é? Veja, epístola nossa. Aqui, ó. De rosa. Ou por epístola nossa. Os escritos. Versículo 13, fala nas epístolas. Fala na escrita, que ele não quis escrever. Olha o 14. Espero ver-te em breve. Então falaremos face a face. Aí está. Ah, não vai dar não. Veja aí a situação que ficou com o aparelho. Esse aparelho está precário. Então, meus irmãos, eu mostrei aqui a vocês. Antes que o aparelho cancele o vídeo, não esqueça aquele like. Estou mostrando aqui na própria Bíblia Protestante que a tradição apostólica é verdadeira e é a Bíblia que dá ênfase à tradição apostólica que a igreja guarda como sustentáculo já faz 2000 anos. Deus abençoe vocês. Não esqueça o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.